Existem histórias de amor que terminam em tragédia, e existem histórias de dor que atravessam vidas inteiras, inclusive a próxima e a que vem depois dela. Essa é a história de uma princesa que nunca pediu para se casar com ninguém, e de como a recusa de um único homem a transformou em algo que nem os deuses conseguiriam ignorar. Isso é Mahabharata, a maior história já contada sobre o que significa ser humano. Eu sou Flávia da Winalma e a jornada continua. No episódio passado, Devavrata abriu mão do trono e fez um voto tão absoluto que ganhou um novo nome: Bhishma, guardião de Hastinapura, mas nunca rei. Esse seria, a partir de então, seu único papel. Os anos se passaram. Shantanu morreu de velhice, em paz, sabendo que deixava o reino em boas mãos. O filho mais velho de Satyavati assumiu o trono por um breve tempo e morreu jovem, numa disputa que não vem ao caso agora. Restou o irmão mais novo, Vishtravirya, um rapaz mais interessado em prazer do que em governo, frágil na saúde e no temperamento. Satyavati olhava para o filho e via um problema se formando no horizonte. Uma dinastia que precisava de herdeiros e um rei que não parecia capaz de conquistar nada sozinho. Então chegou a notícia: o reino de Kashi ia realizar um Swanyanvara, a cerimônia em que uma princesa escolhe entre os reis reunidos o próprio marido. 3 princesas seriam apresentadas: Amba, Ambika e Ambalika. Vishtravirya não tinha nem a fama nem a presença para competir ali sozinho. Então Bhishma decidiu ir em nome do irmão. No salão do Swanyanvara, reis de todos os cantos se aglomeravam, esperando ser escolhidos. Foi então que Bhishma, sozinho, sem exército, se levantou e fez uma declaração que ninguém esperava. Existe um costume antigo entre os guerreiros. Aquele que for capaz de vencer todos os presentes pode reivindicar a noiva pela força. Eu vim para reivindicar as 3. O salão inteiro se ergueu contra ele. Reis puxaram espadas, um a um, tentando impedir aquele único homem. E um a um, Bhishma os derrotou. Inclusive o rei Shalva, o homem que Amba, em segredo, já tinha escolhido no próprio coração muito antes daquele dia. Bhishma colocou as 3 princesas em sua carruagem e voltou para Hastinapura, vitorioso, cumprindo, como sempre, o que via como seu dever para com seu irmão. Mas antes que os preparativos do casamento começassem, Amba pediu para falar com Bhishma a sós. Eu já escolhi meu marido, ela disse, a voz tremendo entre a vergonha e a esperança. Meu coração pertence ao rei Shalva, muito antes de você chegar naquele salão. Eu imploro, me deixe ir até ele. Bhishma, que tinha feito tantos sacrifícios em nome do Dharma, reconheceu ali algo que também merecia respeito. A vontade dessa mulher não tinha sido de fato consultada. E ele fez algo raro para um guerreiro que tinha acabado de vencer uma batalha inteira. Deixou ir. Mandou Amba com toda a honra de volta para Shalva. Ela chegou ao reino dele com o coração batendo de esperança. Foi ali que a verdadeira tragédia começou. Shalva olhou para Amba e recusou recebê-la. Você foi conquistada por outro homem, diante de todos.
Ele disse, frio: eu não vou aceitar como esposa uma mulher que já foi vencida e levada por outro. Você pertence a Bhishma agora, não a mim. Amba tentou argumentar. Explicou que nunca tinha sido tocada, que seu coração nunca tinha vacilado, que a única coisa que Bhishma tinha feito de errado foi levá-la e depois consertar este erro, devolvendo-a a ele. Não importou. O orgulho de Shalva já tinha decidido. Amba se viu sem lugar nenhum no mundo. Não podia voltar para Hastinapura. Suas irmãs já estavam se casando com Vishatravirya. E ela seria a princesa rejeitada, motivo de vergonha. Não podia ficar com Shalva. Não tinha reino, não tinha marido, não tinha para onde ir. E ali sozinha, ela fez algo que mudaria o destino de uma guerra que ainda nem tinha nome. Decidiu que a culpa de tudo era de um único homem. Não de Shalva, que a rejeitou, mas de Bhishma, que a levou. Ela passou anos procurando um guerreiro disposto a matá-lo. Foi até Parashurama, o próprio guru que tinha treinado Bhishma quando criança, e implorou por vingança em seu nome. Parashurama, comovido, desafiou o próprio aluno para um duelo. Foi uma batalha das lendas, dias inteiros de combate entre mestre e discípulo, e terminou sem vencedor algum. Nem o maior guerreiro vivo, nem seu próprio mestre conseguia derrotar Bhishma. Foi então que Amba entendeu. Nenhum homem vivo teria essa força. Então, ela se voltou para os próprios deuses. Ficou anos em penitência extrema. Dizem que passou invernos inteiros parada sobre uma única perna, sem comer, sem dormir direito, sustentada só pela intensidade da própria dor. Até que Shiva, o destruidor, finalmente apareceu diante dela. Seu desejo será atendido, disse o Deus. Você será, sim, a causa da morte de Bhishma, mas não nesse corpo. Você vai precisar nascer de novo. Vamos ficar um instante aqui com essa cena para nossa reflexão. É fácil, ouvindo essa história, querer decidir rápido quem está certo e quem está errado. Bhishma agiu por dever. Shalva agiu por orgulho ferido. Amba reagiu à dor da forma mais humana possível, procurando alguém para culpar. Mas vamos reparar em uma coisa aqui. O que realmente prendeu Amba ao longo de todos esses anos não foi Bhishma, foi a própria mágoa, o apego a uma versão da história em que ela era só a vítima e nunca precisava seguir em frente. Ela trocou a vida inteira por uma única obsessão, e o resultado disso não foi liberdade. Foi mais uma vida inteira presa ao mesmo ponto de dor, só que agora numa escala ainda muito maior. Existe uma diferença enorme entre sentir raiva de uma justiça, que é absolutamente legítima, e deixar essa raiva se tornar o único propósito da própria existência. O Mahabharata não vai condenar Amba por sentir o que sentiu, mas ele vai mostrar, episódio após episódio, o preço de carregar uma ferida por vidas inteiras, em vez de deixar que ela cicatrize. Vamos guardar essa pergunta também. Até onde vai a diferença entre buscar justiça e virar refém da própria dor? Amba não hesitou diante da promessa de Shiva. Construiu a própria pira e se lançou nas chamas, determinada a nascer de novo com um único propósito: terminar o que tinha começado naquele Swayamvara. Essa raiva vai voltar, muitos anos e muitas batalhas depois, com um novo corpo e com um novo nome. Guarda isso. Mas enquanto o fogo de Amba ainda ardia
em algum canto do universo, esperando a hora certa de renascer, um problema bem mais urgente caiu sobre Hastinapura. O jovem rei Vishitravirya morreu sem deixar herdeiro nenhum, e um reino sem herdeiro é um reino condenado. No próximo episódio, o segredo que Satyavati guardava havia décadas e a solução impossível que ela encontrou para salvar o trono. Se inscreva para não perder nada dessa história, porque ela está prestes a ganhar personagens que você já conhece de nome. Om Tat Sat.